o empresário não doa para a campanha, ele investe. O que eu quero dizer com isso? Que quando o cara põe o dinheiro dele na campanha, necessariamente ele vai cobrar depois. E essa foi uma ideia que todo mundo embarcou. Direita, esquerda, TTT, para falar que é isso e tal. E o STF pacificou, decidiu a matéria, dizendo que pessoa jurídica, seja ela qual for, não pode doar. E aí, eu adiro, né? Eu tô junto com as lições dela, que é minha professora aí do direito eleitoral, que é a doutora Edilene Lobo, lá de Belo Horizonte, professora da Universidade de Itaúna também. Ela diz o seguinte, Gil, a gente tem que parar, e aí muito do que eu disse antes também, a gente tem que parar de querer limitar as coisas demais. Por quê? Porque muitas vezes a própria esquerda, vou falar do meu lugar aqui, a própria esquerda embarca em pautas que prejudicam ela própria. É óbvio, aquela relação das grandes construtoras, como era, e aí eu peço licença para fazer já um desabafo, né? Construtora financiar a campanha política é desde que o mundo é mundo, né? As maiores construtoras que você já deve estar pontuando, listando na sua cabeça, seus ouvintes aí também, elas cresceram na época da ditadura. Você vai me dizer que ela não investia em processos políticos que a ditadura, né, exigia que ela colocasse dinheiro? Então, assim, isso existia. É desejável? Longe disso. É claro que essa influência do poder econômico é mais do que criticável. O que acontece é que pessoa jurídica, e aí mais uma vez eu pedir desculpa aqui pela aula, é o seguinte, pela aula não, pelo tecnicismo. João, você tá em casa, cara. Pois Fala do jeito que você quiser. Um tecnicismo que é o seguinte, uma MEI hoje é pessoa jurídica. O Eireli, o empresário individual, é pessoa jurídica. O português padeiro da esquina, que antigamente era português, hoje não tem nada disso mais, é pessoa jurídica. Né? O cara que é dono de uma lan house num bairro eventualmente periférico de uma cidade, é pessoa jurídica. Por questões tributárias. E aí você vai dizer que esse cara não pode colaborar no processo eleitoral? E eu não vou entrar no mérito do comerciante, se é certo ou errado, se vai perder clientela ou não. O fato é, e aí é uma outra coisa que eu gosto de bater muito na tecla. Ninguém tem que. Eu gosto de brincar assim. Ninguém é que é promotor da vida dos outros. Ninguém é polícia da vida dos outros. Ah, comerciante não pode fazer política, não pode doar, por isso que vai proibir PJ. Não, mas isso tem que haver uma liberalidade e deve ser garantido o direito do cara de ter essa liberdade de doar ou não. E aí eu volto. Nós caímos nessa da pessoa jurídica, certo? Então a pessoa jurídica não pode doar. E aí, voltando à sua resposta, para poupar o ouvinte desse blá todo. A pessoa jurídica hoje ela não pode doar nada. Nenhuma pessoa jurídica. Se o cara for empresário individual de responsabilidade limitada, empresário individual, né, da Eireli, ele isso mesmo, empresário individual de responsabilidade limitada. Não é minha área no direito empresarial, mas eu estudei um pouquinho. A Eireli, ele também não pode doar. Nada, zero. E nem uma modalidade de doação, aí uma coisa bem específica, que é a estimável. Então, quer dizer, se uma empresa quiser ceder um espaço para uma reunião política, ela não pode, porque senão ela ia entrar na prestação de conta como doadora. Então tem que contratar todo mundo. Então, assim, mais uma vez, essas eleições são inéditas pela pandemia, pelo modelo de eleição proporcional, ou seja, eleição dos legisladores, né, dos vereadores e vereadoras, e também pelo financiamento de campanha. Eu ainda não posso afirmar se isso vai aumentar ou vai diminuir o fluxo de recursos não contabilizados, o vulgo, né, o famoso Caixa 2. Uhum. Mas o fato é que a pessoa jurídica não pode doar nada para a campanha política. E aí, como a gente falava antes de começar a gravação, a campanha precisa de dinheiro. Né? Seja qual for o candidato, ele precisa ter uma estrutura para levar à população, para levar aos eleitores o seu projeto, para apresentar uma plataforma.
E até para conseguir o espaço de exposição que outros têm, porque a gente sabe que existem empresários, pessoas afortunadas que têm dinheiro para bancar sua própria campanha, que entrando nessa seara aí, ele estaria... O cara que não tem dinheiro, ele estaria em desvantagem, Pois né? é, e aí é engraçado isso, né? Você falou do empresário e tal. Existe no Brasil a gente tem isso, né? As leis têm nome de pessoas. Então tem a Lei Carolina Dickmann, uma Lei Joana Maranhão, lei... É igual rua, né? Isso, tem a lei porque foi para alguma coisa específica. No nosso caso, eu estava até estudando com a nossa equipe jurídica, na eleição 2020, porque existe o que você falou, né, do empresário que banca a própria campanha, é o tal do autofinanciamento. Antes, 2018, não teve limite para o autofinanciamento. Então, o que aconteceu? A gente teve candidatos à presidência declarando R$500 milhão Pois no patrimônio. Ué. Então, se não teve limite, só para o seu ouvinte entender, existe um limite na lei para as pessoas físicas de 10% do imposto de renda. O que isso quer dizer? Deu lá o montante do seu imposto de renda, deu 100, você só pode doar no ano seguinte 10, no limite de 10. Então, você ganhou R$100 mil de renda em 2019. Você só pode doar em 2020 R$10 mil. Só que até 2019, que foi essa lei, se você fosse candidato, esse patamar não era exigido. Esse limite não era exigido. Então, se eu tivesse 100 no imposto de renda, eu podia dar 90. Certo? Então, você há de convir que, apesar de 10% do meu imposto de renda, é uma coisa, 10% do imposto de renda do Dória é outra. E aí eu chego no ponto que a lei chama para conter o efeito do João Dória. Porque ele se autofinanciou em 2018. Então, agora em 2020, me permita citar aqui, é a lei 13.878 de 2019. O candidato ele não pode ultrapassar 10% do limite de gastos para o cargo disputado. Então, o que é isso? O TSE solta uma tabela e fala assim, na sua cidade você só pode gastar até R$800 mil, certo? O candidato, do bolso dele, só pode sair R$80 mil. Certo? Essa é a lógica. Então, o financiamento, e aí voltando para o que a gente estava dizendo, né? As campanhas precisam se financiar. Ninguém é franciscano, seja de esquerda, direita, né? Precisa se financiar. E aí a gente entra na outra discussão, que é do tal do fundão. Né? Na verdade, são duas coisas. Existe o fundo especial de financiamento de campanha, existe o fundo partidário. E aí setores, principalmente da elite brasileira, né, dos meios de comunicação hegemônicos, da mídia hegemônica, batem muito nisso. Porque não sei o que, é um absurdo, dinheiro público indo para isso e tal. Mas era o que a gente comentava antes de começar a gravação. Pessoa jurídica já não pode doar. Seja uma construtora, seja o português da padaria. Vocês limitaram o autofinanciamento, que é uma coisa boa para evitar influência do poder econômico. E agora também vocês querem tirar o fundo público de financiamento? Vai fazer campanha com o quê? E aí a gente volta no que nós falamos mais cedo. Se aperta demais a política, ela vai escapar para meios, inclusive, escusos. Caixa 2. O Caixa 2. Ou voltar para um financiamento empresarial desmedido, entendeu? Falar, eu preciso de dinheiro fazer minha campanha. Então, assim, a gente volta. O ineditismo dessas eleições exige muita atenção, muita informação, e o Vox está cumprindo um papel fundamental nisso aí, viu, Gil?